Bom dia. Eu queria falar algumas palavras. Talvez eu vá enviar de vez em quando uns vídeos falando de sair do comum para ir para o extraordinário. Dentro de um projeto você pode ser melhor. E eu queria hoje falar sobre Elias. E Elias apareceu ali numa época do rei Acabe, e ele falou sobre a seca, não choveu, depois ele disse que ia chover. A gente pode ler essa história, mas eu tô querendo colocar agora o final da vida do Elias, né? Então eu até vou ler para vocês, segundo Reis, capítulo 2, de 1 a 17, na versão transformadora. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel." Eliseu, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não falem sobre isso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó." Mas Eliseu respondeu novamente: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não falem sobre isso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão." Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei." E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto, bateu com ele nas águas, o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: "Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora?" Eliseu respondeu: "Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor." Elias respondeu: "O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido." De repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu ouviu isso e gritou: meu pai, você era como carros de guerra de Israel e seus cavaleiros." E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. É interessante ver algumas coisas. Nesse tempo que Elias iria para o céu, né, ele foi para Betel e lá ele disse para Eliseu: "Eliseu, fica aqui." Mas Eliseu insiste em ir junto. E havia outros profetas ali, porque eles tinham uma escola de profetas, e eles falaram: "Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar Elias embora?" Ele disse: "Eu sei, mas não me fala sobre isso." E o foco dele estava em seguir Elias. Aí Elias disse: "O Senhor me mandou ir a Jericó, fique aqui." Eliseu disse: "Não, eu vou com você." E insiste, né? E os profetas de Jericó falaram a mesma coisa, né? "Eliseu, vão levar Elias embora. Você não fala sobre isso." Aí daqui a pouco eles caminham em direção ao Jordão. E de novo Elias disse: "Eliseu, fique aqui." E Eliseu disse: "Não, eu não vou, juro pelo Senhor que eu não vou te deixar." E os 50 profetas, eles não atravessaram o Jordão, que foi aberto pelo Elias, quando jogou o manto, e eles ficaram olhando de longe. Então, eu grifei na minha mente esse olhando de longe. Antes disso, no versículo 9, diz assim, Elias diz: "Diga o que você quer que eu faça por você antes de eu ir embora." E Eliseu disse:
eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse, esse pedido é difícil de atender, mas você vai receber se você me vir sendo levado para longe. Mas se você não me vir, não vai receber. Então, vocês imaginam, eu imagino, Eliseu devia estar super atento a tudo aquilo que estaria por acontecer. E, de repente, eles estavam andando, conversando, quando veio um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e Elias foi levado embora, né? E Eliseu chamou meu pai, meu pai. Ele considerava Elias o pai espiritual dele. E ele queria receber a unção. Ele estava com fome daquela unção. E ainda ele não pediu só a unção de Elias, ele pediu a unção dobrada. Os 50 profetas que eu fiquei pensando, vários apareceram ali, né? E, no entanto, eles ficaram olhando de longe. Então, e na nossa vida é assim, nós podemos ter um foco. Eu quero servir a Deus e eu vou ficar olhando firme naquilo que Ele tem para mim. Ou eu posso também, como aqueles profetas, que bênção, que bonito, e ficar olhando de longe, mas não ter o foco certo. Não, eu quero isso, eu estou com fome disso e eu vou atrás disso. Então, essa determinação é muito importante para nós recebermos mais da pessoa, da presença do Espírito Santo, né? E é interessante também que esses 50 profetas que ficaram olhando de longe, depois que Elias foi levado embora, eles falaram assim, nós vamos procurar Elias. Quem sabe ele está no morro, na montanha, está em algum lugar. E Eliseu, ele disse, não adianta vocês irem buscar. Então, é interessante que depois que Elias foi embora, ainda eles querem, né, ir buscar. É um momento errado para eles irem buscar, não era o momento certo, né? O foco deles, né, não estava no melhor de Deus. O foco deles estava misturado com as coisas naturais. Deixa eu ver como que é o Elias. Como que ele foi arrebatado? Como será? Não deve ser. Ele deve estar na montanha, deve ter em algum lugar, né? E realmente eles foram procurar e não encontraram. Então, eu comparei também com o Eliseu, a vida de Eliseu. Eliseu, ele tinha também um servo, porque Eliseu diz que era o servo de Elias e era, segundo a Bíblia, fala que ele derramava água sobre as mãos de Elias, né? Naquela época não tinha torneira, né? Então, ele era o que estava lá servindo Elias. E Eliseu também tinha uma pessoa que servia, que era o Geazi. A gente vai lendo o livro de 2 Reis, a gente vê Geazi em várias situações, né? A gente vê o Geazi quando ele está lá em Sunem, quando ele sugere para o Eliseu que podia ajudar a mulher sunamita, né? Dando um filho, pedindo para Deus dar um filho, porque ela não tinha filhos. A gente vê o Geazi contando para o rei sobre os milagres de Eliseu, quando a mulher sunamita está voltando lá da época da fome, está voltando de outra terra, voltando para a terra natal, né? Mas Geazi, ele tinha uma coisa, ele tinha um coração dividido, porque isso a gente vê quando Naamã foi lá procurar Eliseu e ele foi curado, e o Naamã era um homem rico, né? Trouxe muita riqueza para agradecer, e Eliseu não quis aceitar nada. E nessa hora, Geazi olhou e disse, que desperdício, meu Senhor não está recebendo nada, está perdendo essa oportunidade de ganhar alguma coisa. E então ele vai atrás, fala uma mentira e traz e pega alguns bens para ele. E, bom, resumindo a história, Eliseu falou onde você foi, ele sabia onde ele tinha ido e ele acabou ficando leproso, porque ele fez algo, né, que não deveria, mentiu, né? E o foco dele não estava em buscar a unção que estava em Eliseu, mas o foco dele estava com o coração
dividido, foco nas coisas materiais, talvez o foco, né, a ganância por coisas materiais, talvez o orgulho, estou perto de um homem de Deus que faz milagres, mas ele não tinha o foco certo. Então, só queria deixar essa historinha bíblica, séria, e às vezes a gente gosta de ficar no comum, como aqueles 50 profetas, ficar olhando de longe. Poderiam ter ido todos eles juntos e receber bênção junto, mas eles ficaram de longe, olhando. Ou você pode ser como Eliseu, com Geazi, que caminhou vendo tantos milagres de Eliseu, mas o foco dele não era, eu quero unção dobrada. Você imaginou se ele ganhasse a unção dobrada do Eliseu? Era quadruplicada, né? Porque já tinha vindo dobrada do Elias, ele ia receber quadruplicado. Mas ele perdeu essa oportunidade. Então, não vamos perder nenhuma oportunidade de ter fome por Deus. Essa fome faz de nós pessoas extraordinárias. Vamos sair do comum. Aqueles profetas que ficaram olhando de longe eram as pessoas comuns. Mas Eliseu, ele foi para o extraordinário, porque ele buscou a porção dobrada, ele tinha foco, ele sabia o que ele queria. E ainda que Elias disse muitas vezes, fica aqui, ele disse, não, eu não vou ficar, eu vou atrás de você. Então vá, busque Jesus, busque Deus, busque o Espírito Santo com tudo que você puder. E você vai sair do normal, do comum, para você ir para o extraordinário. E você pode ser uma pessoa melhor.